A hora que você disser já, eu começo. Boa noite, queridos irmãos e amigos, todos aqueles que estão nos acompanhando neste culto online, através da rede social. Louvo a Deus pelo privilégio de podermos chegar até você e, com a sua permissão, adentrar no seu lar para juntos compartilharmos de um momento de comunhão com Deus e de também podermos adorar ao Senhor juntos. Nós vamos orar a Deus. Feche seus olhos aí onde você está e falemos com o Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nesta noite estarmos em comunhão, nós aqui do Ministério de Louvor e também em comunhão, ó Deus, mesmo que à distância, em espírito, uns com os outros e também em comunhão com o Senhor. Te louvamos pela bênção do dia e rogamos agora, Pai, a direção do Teu Espírito para tudo o que irá acontecer no decorrer desse culto. Nos entregamos na total dependência do Teu Espírito e te rogamos que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor, para que juntos adoremos a Deus. Boa noite, amados irmãos, nossos amigos que estão aí nos acompanhando o culto na sua casa. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Nesse momento nós queremos te convidar junto conosco, estar louvando, adorando o nome do Senhor. Estaremos cantando o cântico Reina em Mim. Mesmo que o momento pareça, que está adverso, as situações estão difíceis, mas nós temos a certeza que o Senhor está na direção, o Senhor está no seu trono, dirigindo, orientando todas as coisas. Tudo é propósito dele, ele está reinando sobre tudo. Que ele esteja reinando sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Vamos cantar Reina em Mim.
convido a ler a palavra de Deus juntamente conosco. Estaremos fazendo a leitura bíblica baseada no Salmo 95. Estará aparecendo aí na legenda do seu vídeo também. Você estará acompanhando a leitura juntamente conosco. Salmo 95, versos de 1 a 3 e do 6 ao 8. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Venham e adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém. Oremos nesse momento. Nosso irmão Márcio estará nos dirigindo em oração. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelos teus cuidados sobre os nossos familiares, sobre a tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus que pode todas as coisas, tu és um Deus misericordioso. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos guardar debaixo das tuas asas poderosas. Nós prepara, Senhor, este restante desse culto, com a mensagem que será ministrada para nós, que venha de encontro aos nossos corações. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse mesmo espírito de louvor, de adoração e de gratidão. Vamos estar cantando um hino, grande é o Senhor, pois só Ele é digno de louvor, pois só Ele nós devemos estar gratos ao Senhor a cada dia por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui, pois confiamos, né, nesse Deus tão maravilhoso, um Deus que nós podemos confiar, pois nós vamos ter essa vitória. Vamos estar entoando o hino, grande é o Senhor. Alegria.
quero compartilhar a palavra de Deus nesta noite com todos os amados em dois textos da palavra de Deus. O primeiro deles está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 11, dos versículos de número 1 ao versículo de número 4. Esse texto fala-nos do amor de Deus por Israel. Diz-nos assim a palavra de Deus: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Quero destacar desse texto, versículo de número 4, quando diz: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. O outro texto encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, o versículo de número 3. Neste texto, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Destacando aqui, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Esse mesmo texto, na versão bíblica, na nova, ou na versão Almeida, a nova versão Almeida atualizada, ele diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Acabamos de ouvir um louvor falando sobre a grandeza de Deus. Grande é o Senhor e muito digno é Ele de ser louvado. E eu diria nesta noite, que Deus maravilhoso. Basta nós olharmos para o texto que temos diante de nós, e este texto ele traz-nos uma demonstração do coração generoso e perdoador do Deus a quem nós servimos. Que possamos, amados, aprender a perceber este amor, mas não apenas a percebermos, mas também a respondermos ao amor de Deus. Vejamos nesse texto algumas características do amor desse maravilhoso Deus para conosco. Primeiro aqui, a palavra de Deus começa nos dizendo que de longe o Senhor, Ele nos vê, ou de longe me apareceu o Senhor. A expressão aqui de longe, conforme nós encontramos na
Bíblia Almeida, revista e atualizada, de longe se me deixou ver o Senhor. Essa expressão de longe, ela pode ter não só o sentido de distância, mas também o sentido de tempo. Diante destas verdades, podemos concluir que Deus nos vê de longe, e não apenas de longe, mas de há muito tempo. A Bíblia diz que é desde a fundação dos séculos. Portanto, não há distância que os olhos do Senhor não alcance, que Deus não consiga ver. Mas infelizmente o pecado, ele nos coloca muito longe de Deus, ele nos afasta, ele nos aliena, mas o Senhor nos vê ainda que nós estejamos muito longe, diz a palavra de Deus. Nós encontramos, por exemplo, na experiência narrada pelo Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 20, onde fala sobre o filho pródigo. A Bíblia nos diz que quando o filho pródigo retornava ao lar, o pai que ansiosamente o aguardava, ele coloca o seu olhar ao longo da estrada, e de longe ele avista o filho retornando, e ele corre ao seu encontro. Em Lucas, nós vamos ver no capítulo de número 22, versículo 54, a palavra de Deus narra o fato de quando Jesus foi preso e levado diante dos seus interrogadores. Diz a Bíblia que Pedro seguia a Jesus de longe, mas mesmo assim, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus tem um olhar compassivo. E quando ao longe Pedro nega conhecer a Jesus Cristo, Jesus olha para Pedro, e aquele olhar penetrante de Jesus, mesmo à distância, fez com que Pedro, naquele momento, ele pudesse então cair em si e reconhecer que ele havia negado o Senhor Jesus. Nós encontramos, amados, também a palavra de Deus nos mostrando que mesmo que nós estejamos longe, Deus nos vê, ainda que nós estejamos no fundo do poço, ainda que nós estejamos num túnel escuro, o Senhor nos vê e Ele se compadece de nós. Querem ver uma prova disso? Está na pessoa de Agar. A Bíblia nos diz que quando Abraão, ele despediu Agar e seu filho Ismael, dando-lhe uma botija de água e pães, e ela então é mandada embora de casa. A Bíblia diz que ela ganha o deserto, e depois que acaba a água, ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto, e ela distancia-se, porque ela não queria ver o menino morrer de sede e fome. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor ouviu o choro do menino. O Senhor então manda o anjo para dizer a Agar: eu ouvi o choro do menino. E ele então promete a Agar suprir, e mostra-lhe então um ribeiro onde ela poderia dessedentar ou mitigar a sede de seu filho. E Deus tinha então promessas para o filho de Agar. Portanto, amados, o nosso Deus é um Deus que nos vê à distância. É um Deus que, quanto mais distante estivermos, o seu olhar nos alcança. Então, nós não podemos permitir que o pecado nos distancie de Deus.
De longe o Senhor nos vê. Aqui está uma das características do grande amor do nosso Deus. Mas olhando ainda para esse versículo de número 3, nós encontramos aqui uma outra característica. A palavra de Deus diz que com amor eterno o Senhor nos amou. A palavra nos diz que antes da fundação do mundo, Ele, o Senhor, Ele nos escolheu em amor. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, diz também, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Com amor eterno. Sendo o amor de Deus eterno, ele não pode acabar. A Bíblia diz que Deus é amor. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, ela dá-nos a informação de que o amor, ele nunca acaba. Sendo Deus amor, conforme nos diz o apóstolo João na sua epístola, isso quer dizer que o amor, que Deus é amor e o amor de Deus jamais acaba, né? E pelo fato de Deus nos amar com este amor eterno, nada pode nos separar do amor do nosso Deus. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo de número 8, os versículos de número 35 a 39, ela nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Só Deus pode nos amar assim. Só Deus tem esse amor infinito por nós. Certa feita, um pai em diálogo com seu filho e querendo medir a intensidade do amor um para com o outro, o pai disse ao filho: meu filho, eu te amo. Ele disse: meu pai, eu também te amo muito. E o pai dizia: filho, eu te amo e o meu amor é muito grande. E o filho olha para o pai e diz: pai, eu te amo tanto, 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 meu amor é... E foi abrindo os braços e ele quis dizer: o meu amor é do tamanho do mundo. E o pai então, querendo dar um checkmate no filho, nessa disputa pela dimensão do amor, ele diz assim: meu filho, eu te amo tanto, e mesmo antes que você nascesse, papai já te amava. E aqui a palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos ama desde a eternidade. Ele nos escolheu para sermos objeto do seu amor. E o amor de Deus não é um amor circunstancial, né? Além de infinito, o amor de Deus não é circunstancial. Ele não depende de quem somos, ele não depende daquilo que nós fazemos.
A palavra de Deus nos diz que Ele nos ama apesar de pecadores. Ele nos ama como somos, como um ato perene e também eterno. Em terceiro lugar, nós encontramos nesse texto, no versículo 3, uma outra característica do amor de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que com amor eterno eu te amei. Eu te amei. Com amor leal eu a atraí. Aqui nós vemos então, amados, a benignidade do amor de Deus em nos atrair. Com amor eu te atraí. Há pessoas que elas têm assim um poder de atração. Elas exercem uma certa influência sobre as outras pessoas, né? Mas nada pode comparar à maneira como o Senhor nos atrai. Toda alma, ela sente a necessidade de comunhão com Deus. Mesmo assim, o Senhor, Ele é criativo na forma com que Ele nos atrai. Milhões de pessoas, nesses 20 séculos do cristianismo, elas têm sido atraídas pelo amor de Deus, atraídas pelo Senhor, independentes de raça, de tribo, de cor, de posição social, de idade, se é jovem, criança, rico ou pobre, se são cultos ou ignorantes, todos eles têm sido atraídos pelo amor do Senhor. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo certa feita dizendo aos seus discípulos: e eu, quando for levantado, está registrado em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando o Senhor nos atrai, então nós nos apaixonamos por Ele. Paulo, ao ser atraído, pelo Senhor, ele encantou-se tanto com o Senhor Jesus, que ele chegou a dizer que por amor a Jesus, ele perdeu todas as coisas e as considerava como esterco. E queridos, ainda hoje, nós vemos que multidões têm sido atraídas pelo Senhor Jesus. Homens e mulheres que aos nossos olhos, eles eram considerados como lixo na nossa sociedade. Pessoas excluídas da sociedade, mas que têm sido atraídas pelo Senhor e transformadas pelo Senhor Jesus. É o poder da cruz de Cristo que atrai-nos, pelo amor que Ele demonstrou por nós ali na cruz. Que maravilhoso esse Deus, que Deus tão grandioso e tão maravilhoso, que de longe Ele nos vê, que com amor eterno Ele nos ama e que com benignidade Ele nos atrai. Tolo ou tolas são as pessoas, o homem que ele foge de tão grande amor. E eu quero dizer a você nesta noite que o Senhor Jesus, Ele quer atraí-lo. O Senhor Jesus deseja atraí-lo para Ele nesta noite. Ele te vê onde você está, não importa a sua condição, não importa se você está no fundo de um poço, não importa se você está em um abismo, o Senhor, Ele está querendo te atrair. Ele te vê, Ele te ama. Você pode estar dizendo: olha, pastor Eli, eu sou muito pecador, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Ele atrai você com o propósito de salvá-lo, de transformar a sua vida e dar-lhe uma nova direção, um novo rumo. Que Deus te abençoe,
que Ele complete em seu coração esta palavra, que o Espírito Santo a aplique. Se você já foi atraído pelo Senhor Jesus, pertence àqueles que vivem para o Senhor, glória a Deus por isso. Mas se você ainda não teve uma experiência de salvação com Cristo Jesus, deixe ser atraído pelo Senhor nesta noite. Deixe que o Senhor Jesus Cristo te salve, te perdoe e escreva seu nome ali nos céus, no livro da vida. Amém. Amém.
conosco até agora, nos acompanhando através das redes sociais. Nosso muito obrigado. E a nossa oração é que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, traga cura e libertação para aqueles que estão angustiados por causa desta situação atípica que nós vivemos, tanto em nossa cidade, quanto também em nosso querido Brasil. A minha oração a Deus é que o Senhor nos livre desse inimigo invisível e também que o Senhor traga paz a este mundo aflito. Oremos a Deus. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Pai, pela bênção do dia que o Senhor nos deu. Nós te louvamos por esses momentos que passamos na tua presença, em comunhão contigo, adorando ao Senhor, na certeza, ó Deus, de que os teus olhos estão voltados para nós e os teus ouvidos estão atentos ao nosso louvor e também às nossas petições. Deus querido, eu rogo ao Senhor misericórdias para o mundo. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que tu olhes com um olhar de compaixão e graça para a nação brasileira, para os nossos líderes, para, ó Deus, o presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos municipais, os médicos, ó Deus, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Dê a eles o equilíbrio emocional, dê a eles, ó Deus, os suprimentos necessários para que eles possam cumprir com a missão que lhes foi dada de salvar vidas. Olha pelas suas famílias, olha, ó Deus, para a nossa nação. Às vezes ouvimos dizer que Deus é brasileiro, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus de todo mundo. Por isso rogamos compaixão e graça para toda a humanidade. Entrego, Senhor, sobre os cuidados do Senhor aqueles que foram infectados por esse inimigo invisível e que agonizam num leito de UTI, muitas vezes faltando recursos, muitas vezes faltando respiradores. Pai, tu és o Senhor de todas as coisas e em nome de Jesus Cristo nós rogamos ao Senhor: perdoe o pecado da humanidade e livra-nos, ó Deus, desse inimigo invisível. Oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe e tenhamos uma semana também na presença do Senhor.